palavras do proféticas do profeta Agur. Não é o provérbio de Salomão, mas sim do profeta Agur. E no versículo 10, que fala da mulher, alguns falam assim, o louvor da mulher virtuosa. Não é? 31, perdão. Profética do rei Lamuel. Acharam 10? 31, 10. Mulher virtuosa, quem achará? É uma pergunta que o profeta está fazendo. O seu valor muito excede ao de rubis. Alguma versão em mim está muito excede ou ultrapassa das mais finas joias. Seu marido tem plena confiança nela e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para o seu lar. Antes de romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar comida para todos os da casa e dar ordem às suas colaboradoras. Amém? Tem alguém aqui que levanta mais de madrugada para fazer comida para o marido? Tem alguém aqui? Eita, não tá aí, vai lendo a palavra aí, vamos lendo a palavra. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com o seu salário. Planta nessas terras a sua própria vinha. Dedica-se com prazer ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra com sabedoria os seus negócios e produzem lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Com talento e delicadeza, prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Coopera com os pobres e necessitados. Quando chega o inverno rigoroso, quando a neve chega, em algumas versões, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalho para vestir. Tem alguém aqui que antes de acontecer já prevê e já começa a agir? Antes de acontecer, antes de vir o inverno, ela já prepara o agasalho para o inverno. Quer dizer, ela está falando assim, antes de acontecer algo, né, ela já prevê e já se antecipa. Versículo 22. Tece cobertas para sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Nas assembleias à porta da cidade, onde seu marido toma assento entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. Ela produz roupas de linhos e as vende. Fornece também cintos de couro aos comerciantes. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Abre a boca com sabedoria e a sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Acompanha seus servos e cuida dos negócios da sua casa, sem dar lugar à preguiça. Seus filhos fazem questão de elogiá-la, e o seu marido proclama suas virtudes, afirmando: muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. A beleza é uma ilusão, e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme a Yahvé, o Senhor, essa será honrada. Seja essa mulher virtuosa recompensada por seus merecimentos e as suas boas obras proclamadas à porta da cidade. Amém, irmão? Sente-se aí no nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do nosso Senhor. Amém? Todos me ouvindo? Hoje é dia das mães e queria trazer uma mensagem e ceia do Senhor sobre as mulheres assim também, né? Falando das mulheres, mas o que me veio a palavra foi de duas mulheres na Bíblia. Eu estava orando como começar essa pregação, como dar início a ela. E a palavra de Deus me levou a Ana
mãe de Samuel, e Maria, mãe de Jesus. Só que Deus também me trouxe uma palavra de repreensão, de exemplo de mãe, que não se deve ser seguido, que foi Atalia, filha de Jezebel, que foi rainha durante o tempo em Judá. Exemplo de mãe que não se segue. E Deus me trouxe nesse provérbio 31, como nós devemos ser uma esposa, uma mãe. A palavra de Deus, ela é completa, ela é linda, ela é maravilhosa, porque ela nos ensina a como você pode falar assim: eu não tenho uma mãe para me ensinar como ser uma boa dona de casa, mas você tem um pai que te ensinou como ser uma boa dona de casa, como ser uma mulher trabalhadora, como ser uma mulher do lar, como cuidar do seu marido. Vem, irmão, pode deixar assim, deixa assim. Você tem o pai que te ensina, e a palavra de Deus, ela sempre nos ensina. Mas eu vou te falar assim: mas Deus nem sempre esteve comigo, a humanidade proclama o Senhor. Se você vê as leis que hoje nós temos, foi o Senhor que deu. Os 10 mandamentos, que muita gente fala assim: os 10 mandamentos acabou, agora é só a graça. Mentira quem fala isso, porque os 10 mandamentos nós cumprimos até hoje. Você não pode ler a Bíblia, mas a Bíblia, ela está em você. Deus está sempre em você, Ele sempre fala contigo. Você sabe no seu interior que você não pode matar, que você não pode adulterar, que você não pode roubar. Onde que está escrito que não pode adulterar? Só está escrito isso na Bíblia. Tem a Bíblia escrito isso, não tem outro lugar. Tá escrito. Onde que está escrito não matar? Está na Bíblia. Está lá no Código Civil, Código Penal, mas a Bíblia que foi copiada da Bíblia. Então essa lei nós temos dentro de nós natural. E Deus, Ele nos ensina isso. Deus, Ele nos mostra. Só que como ser mulheres honradas, notáveis, né? Sobressair perante o nosso marido, a ponto do marido querer te elogiar. E o marido também, a gente tem que entender como homem, que para a gente ser bem sucedido, para a gente ser grande, crescer, precisa de uma ajudadora, precisa de uma mulher. Se a mulher ela não fecha contigo, aquilo que Jesus disse: reino dividido não existe. O reino está dividido, se a casa é dividida, a mulher quer uma coisa, o homem quer outra coisa, rachou, represa rachada, com certeza vai estourar, com certeza. Então é isso, os homens também, eles precisam dar o valor à mulher, mas a mulher também tem que saber se colocar perante seus maridos. E Provérbios, esse provérbio fala muito disso, né? Mulher que não é preguiçosa, mulher que acorda cedo com seu marido, é bacana isso. Hoje eu lembro da minha avó, fazia isso, a minha mãe às vezes fazia isso com meu pai também, né? Antes do marido sair, mas não é só isso não, é a oração. A gente muito se preocupa com o alimento, mas antes do teu marido sair, ore por ele, que o Senhor guarde ele, na sua ida e na sua volta, que lá no trabalho ele seja um homem honrado, que lá se levantar o inimigo, se levantar alguém, não venha a abalá-lo, que ele continue firme no Senhor, para que ali ele venha dar o testemunho e alcançar outras pessoas. É a oração da mulher pelo seu marido, assim como você faz pelo seu filho, assim como nós fazemos pelo seu filho. Por que isso? Porque se abala o seu marido no trabalho, e o seu marido lá recebe lá as setas do inimigo, briga com o patrão, briga com alguém, com certeza às vezes ele vai sair, ou vai ser mandado embora, e vai sobrecair sobre a sua casa. Por isso que ele diz para a mulher não ser preguiçosa. Assim como os homens também não tem que ser preguiçosos. Há muitos homens preguiçosos, né? E ela se antecipa antes das provisões, antes dos problemas virem, antes das dificuldades, ela já pensa mais na frente. Essa é a mulher virtuosa. Mas dentro dessa mulher virtuosa, eu separei 3 exemplos para nós. E uma delas eu quero falar com vocês, que está em 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 1 e no versículo 9. Quero falar de Ana, mãe de Samuel. Mulher a qual era perseguida dentro de casa. Mulher a qual não podia ter filho. Mas o interessante dela, que todo ano Jael ficava longe da cidade onde ficava o templo, né? Ela morava longe, em Ramá. E o
templo, se eu não me engano, era Gileade. Era uma distância longa. Todo ano, todo Israel ia para Gileade para fazer ofertas ao Senhor. E essa mulher, ela não podia ter filho. E o grande problema que ela tinha dentro da casa dela, dentro de casa, era o maior problema, porque o seu marido tinha uma outra esposa e essa esposa tinha filhos. E era uma esposa ali, aquela mulher rixorosa, como é que é o nome? Rixosa, aquela mulher que perturba os outros, né? Aquela mulher que bate, fala no ouvido do marido, até não aguentar no ouvido do filho, e não mede as suas palavras. Então essa mulher era assim com Ana. E Ana aguentava aquelas coisas, calada, sofria e calada. Era para ela estar passando por isso? Não. Mas tinha um propósito de Deus na vida dela, assim como tem um propósito na nossa vida. Deus, ele tem um propósito na nossa vida. Só que o problema é que muitas das vezes nós não queremos nos fazer voto ao Senhor. Nós não queremos nos separar para o Senhor. Tem coisa que é necessário nós nos separarmos. Tem coisa que é necessário nós fazermos voto a Deus. Esses dias meu filho estava doente, uma enfermidade muito ruim. Essa virose está dando dor. Eu fiz um voto com o Senhor. Senhor, vou fazer, cura meu filho. Orei por ele, ajoelhei ali, orei por ele. Falei, Senhor, cura ele. Eu vou fazer sete semanas de jejum, Senhor. 7 terça-feira de jejum, Senhor. Eu fiz um voto com o Senhor. E Deus ali, ele honrou. Meu filho, ele deu 2 dias, já estava melhor. Os amigos dele, da escola dele, passou semana para eles melhorarem. Deus, ele faz, mas a gente quer voto nosso. É que você tenha compromisso com ele. E é compromisso você cumprir mesmo, não é você ali ficar ali à toa. Não, vou fazer, mas hoje não vai dar, amanhã não vai dar. Não, é cumprir com o seu voto. E essa mulher, Ana, ela tinha esse problema, essa dificuldade, mas não era uma mulher amargurada em casa, não era uma mulher ruim de estar em casa, tanto é que o seu marido se agradava de estar com ela. Não é uma mulher porque ela estava com problema, ficava perturbando o seu marido, ela ficava ali ruim, brigando em casa. Pelo contrário, ela guardava e lançava tudo ao Senhor. Só que teve um ano que ela subiu a Gileade para fazer ali a oferta ao Senhor. E nesse ano ela estava comendo, ela estava à mesa, estava ela, estava a outra mulher do seu marido, Elcana e Penina, e os filhos da mulher. Todos eles ali estavam à mesa comendo. E ela olhava onde que ela estava à mesa, era costume de ser perto do templo. Na época era o tabernáculo. Era costume de ser perto do tabernáculo. Ela ali comendo, se alimentando, aquela tristeza, aquela amargura estava no seu coração. E ela ali olhou para o tabernáculo e foi lá orar ao Senhor. Eu vou procurar aquele que pode trazer solução para o meu problema. Mas ela já não foi antes? Ela foi antes. Vários anos ela tem ido. E o seu marido dava oferta dobrada pela vida dela para que ela pudesse ter filho. Mas olha o que ela fez. Foi nesse ano, está lá em 1 Samuel 1, a oração e o voto de Ana. E levantou-se, versículo 10. É isso aí mesmo. Versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11. Aí está o grande mistério. E fez um voto dizendo ao Senhor. Todos os anos ela foi. Vários anos ela foi lá. Mas alguma vez ela fez o voto? Não. Nesse ano ela sentiu algo diferente. É como você no seu coração. Quantas vezes você sentiu o seu coração ardendo e fala, Deus falou contigo, ora agora. Quantas vezes você sentiu uma presença do Senhor diferente, Deus falou contigo, é hora de você profetizar, é hora de você falar. Quantas situações aconteceram na sua casa e Deus estava ali, teu coração ardeu, falou, é hora de tu dizer isso e você freou essa língua. Quantas vezes você estava numa situação que Deus falou assim contigo, ora agora, e você não orou, você freou essa língua, você duvidou. Essa mulher sentiu isso no coração e falou, é hora de fazer um voto. Deus está me chamando para isso.
É hora de fazer o voto. E o voto que eu vou fazer? Não sei, mas Deus vai falar. Deus falou do coração dela. Na oração, Deus ali falou. Assim é na nossa vida. Teve certa vez que eu estava na casa de um rapaz, foi trabalhando. Aí o rapaz falou assim, era um irmão da igreja, falou assim: pô, eu estou sentindo no meu coração arder, vamos orar. Alguém está precisando de uma oração. E era eu que estava precisando. E ali aquele rapaz, eu falei: vamos sim, vamos orar. E começamos a orar, o dono da casa estava ele, vamos orar. E oramos, e ali eu senti aquela paz e vi a resposta do Senhor. Quantas vezes nós sentimos isso? Mas a gente se freia. Deus, Ele quer nos usar. Nós somos instrumentos na mão do Senhor. Só que o instrumento para ser usado, eles têm que estar preparados. Muitas das vezes nós sentimos e freamos a nossa língua, freamos o nosso pensamento, freamos aquele momento que está nos contagiando, e Deus ali está querendo tratar de você, mostrar a direção para a sua vida. Nem essa mulher, ela sentiu isso, ela fez um voto dizendo, olha só, ela exaltando o Senhor: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o dará todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aí ela faz um voto com o Senhor. Qual é o voto que ela faz? Ela faz um voto nazireu. O voto nazireu não podia passar nenhuma navalha sobre a sua barba e seu cabelo. Nunca mais cortar o cabelo. Tinha um tempo, 30 dias, 1 ano, 2 anos, mas ali ela falou a vida toda. Será esse o voto. Bem, e o que nos chama a atenção isso? Ela cumpriu. Veio o filho. Ela saiu de lá alegre. O profeta falou que Deus lhe conceda o que tu pediu. O sacerdote falou. E assim o Senhor fez. Ela sai de lá alegre. No ano seguinte ela estava grávida. A palavra de Deus, perdão, vai dizer que chegando em casa, Penina, Eucana tomou Ana como sua mulher, e ali Deus lembrou da oração de Ana no templo, e ali Deus lhe concedeu o desejo do seu coração, e ela engravidou. Aí agora eu sou mãe. O que ela fez? Eucana chamou ela: vamos para o templo o ano que vem fazer a oferta. Ela falou: não, porque eu tenho que esperar o menino desmamar para eu levar e apresentar ao Senhor, e lá ele começar a servir a Deus. Muitas das vezes você faz voto com Deus e você recebe a bênção, mas na hora de você cumprir, você não cumpre. Qual mãe que está querendo ser muito mãe, que quando recebe o filho, recebe a bênção, vai deixar o filho ser cuidado por um homem, por um sacerdote? Samuel não foi cuidado por uma outra mulher, por uma ama. Ele foi cuidado pelo sacerdote, pelos filhos do sacerdote ali. Qual mãe faria isso? Mas Deus não fez o voto com o Senhor? Cumpriu os votos com Deus, cumpria as coisas com o Senhor. Essa mãe, ela sabia o que ela fez com o Senhor, o voto que ela fez com o Senhor. Deus ouviu a oração dela, e Deus ali a honrou tanto que quando Samuel desmamou, quando Samuel já era mais crescido, ele levou até o sacerdote e falou para ele do que ela havia, do voto que ela havia feito. E ali Samuel cresceu em estatura, conhecimento, sabedoria, e a unção do Senhor era sobre ele. Olha, Deus nunca deixou ele sozinho. Deus nunca deixou de cuidar de Samuel. Também nunca deixou de cuidar de Ana. Ela depois teve mais 5 filhos. Ela não só teve Samuel, ela teve 5 filhos. E todo ano ela ia para o tabernáculo ofertar ao Senhor e levava uma túnica, levava uma roupa nova para Samuel. Todo ano ela fazia isso. E Samuel foi o primeiro profeta usado pelo Senhor, chamado para o Senhor para ser usado. Então essa mulher, ela queria deixar o filho lá? Não. Ela poderia não deixar o filho lá e ficar com ela? Ela preferiu cumprir o voto dela, fazer aquilo que Deus nos chama. E assim ela obedeceu, no nome de Jesus. Meus irmãos, e a outra mulher que queria trazer, que é Maria. Abra lá, Maria, a oração de Maria.
Todas essas mulheres teve oração. Primeiro, Lucas capítulo 1, versículo 47. 46. A oração de Maria. Chama. Acharam aí? Tá assim. Não, 46. Olha lá, Lucas 46. Isso. 1. Então, 1. E disse então Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humanidade a sua serva. E pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Amém? Oração de Maria. Essa foi a oração de Maria. O anjo Gabriel aparece para Maria e fala com ela: você dará a luz, e o nome dele será Jesus Cristo, que quer dizer Emmanuel, Deus conosco. E você terá o filho do Espírito, Senhor. Era uma mulher que queria ter família. Era casada? Não. Mas ela tinha planos de ter família. Poderia ter filho antes da família? Não poderia. Ela tinha planos de ter família. Era separado pelo seu marido José, estava ali noiva de José, mas se separou para José. Mas aconteceu de Deus olhar para ela e falar: agraciada és tu entre as mulheres. E Maria ali, ela vai ter um filho, vai ter Jesus Cristo, o primeiro filho dela, filho de Deus. José ali, ela não era casada, mas os planos de Deus é perfeito. É isso que eu queria trazer sobre Maria. Muitas das vezes Deus vai falar conosco para fazer algo, e você vai sentir no seu coração, e você vai sentir no coração que é para fazer. Só que muitas das vezes nós queremos frear. Pô, isso eu acho que não vai dar certo, isso vai dar errado. Mas não é o Senhor que está falando contigo. Tu sentiu no teu coração Deus falando, porque o seu coração arde, o seu pensamento não para de pensar, a sua alma fica ali alegre, ao mesmo tempo pode ficar aflita no momento, mas está alegre, porque a palavra está chegando até você. E é momento de você orar, é momento de você interceder, de você pedir ao Senhor. Aí você sente, você não faz. Aí como Deus vai agir na nossa vida? Olha só, no tempo de Maria, as mulheres estavam esperando, todos os filhos que as mulheres tinham, elas esperavam ser o Messias. Era uma dádiva. Pô, eu vou dar a luz ao Messias. Quem não queria dar a luz ao Messias? Naquele tempo de Maria, as mulheres já estavam, né, ansiosas por isso. O filho que viesse poderia ser o Messias, o enviado de Deus. E Deus tinha um plano, mas ela era casada? Não era. Ia comprometer o início da sua vida? Ia, mas ela preferiu repousar no Senhor. Ela preferiu confiar em Deus, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. As coisas de Deus é maior do que o nosso. Nós podemos fazer os planos, mas é Ele que dá a direção, é Ele que vai confirmar, e temos que estar preparados para o sim ou para o não. Quantas vezes os homens da Bíblia queriam fazer algo e Deus disse: não, não é assim, vai ser desse jeito. Quantas vezes Deus não fez isso? E temos que ser preparados para isso, porque Ele sabe o que Maria disse: a sua misericórdia vai de geração em geração. Nós pensamos muito no hoje, no momento, só que a bênção do Senhor é para alcançar gerações. As bênçãos que Deus nos dá vai alcançar gerações. E assim, a bênção que Deus deu sobre Maria alcançou gerações, que chegou até nós hoje. E o que tem a diferença nessa mulher, que fez a diferença, que chama hoje a atenção dela? Ela foi mãe, chamada para ver o sofrimento do seu filho. Ela foi mãe para ver o sofrimento de Jesus Cristo. Ela se alegrou sendo mãe? Sim. Qual mãe não se alegra quando nasce um filho, quando cresce? Aí agora o meu filho vai ser algo.
Mas havia uma questão, várias profecias, dizendo que o nosso Senhor, Ele tinha que padecer, Ele tinha que morrer por mim e por você. Ela foi mãe sabendo que o seu primogênito teria que morrer na cruz. Ela sabia disso. Você está preparada para quando o seu filho sair de casa, ele vai enfrentar coisas grandes, vai enfrentar leões, vai enfrentar covas, mas você está preparado para estar orando por ele, pedindo por ele, e você vê as notícias, e ali você preparar o seu espírito e aguentar? São coisas que nós temos que estar preparados. Ana, pequena, entregou seu filho para Eli. Ana, seu filho pequeno, Samuel pequeno, entregou para o profeta cuidar. Maria, ela sabia que Jesus, quando alcançasse a maturidade, ele morreria. Ana sabia que se tivesse Samuel, estivesse no templo, ele seria grande, ele seria usado pelo Senhor, e ele viveria para sempre, viveria anos. Mas Maria sabia que Jesus ia morrer. Ele teria que morrer por mim e por você. Você está preparado? Por isso que a palavra de Deus diz: ensina o caminho que seu filho deve andar. Enquanto pequeno nós cuidamos, mas você está preparado para deixar o seu filho seguir o caminho? Hoje eu vejo mães que os filhos cresceram, mas trata ainda como bebê. Faz tudo por ele. Ele não consegue fazer nada sozinho. Não faz nada sozinho. Ele não consegue nem trocar, nem fazer a comida dele sozinho, porque a mãe vai lá fazer a comida. E quando casa, é o outro problema. Ele fala: minha mãe fazia isso, você não faz. Olha a dificuldade. Nós não preparamos o nosso filho, mães, pais que não preparam o seu filho para as coisas da vida. Chegará um dia que ele não vai estar debaixo das nossas asas, não vai estar mais na minha casa. Eu preparo o meu filho para ele sair de casa, eu não preparo para ele ficar em casa. Eu ensino meu filho que um dia ele vai sair. Um dia você vai sair, vai ganhar esse mundo, vai avançar esse mundo. Você tem que sair, eu tenho que te preparar para esse dia. Porque lá, as pessoas não vão ter pena de você. As pessoas não vão ter amor igual o pai tem, a mãe tem. E nós temos que preparar ele. Maria sabia que seu filho ia sofrer. Ia morrer na cruz por toda a humanidade. Ela mesma disse isso. Estamos preparados para ver os nossos filhos crescer? E estamos preparados, como Ana, para ver nosso filho pequeno saber deixar ele se cuidar? São coisas que nós trazemos para a nossa vida, que temos como exemplo, que a Bíblia nos ensina, como educar o nosso filho, como ensinar os nossos filhos. Eles têm que crescer e dar alegria para nós. O provérbio diz que um filho, instrua o seu filho o caminho que ele dá, não tira a vara do seu filho, para que quando ele venha crescer, ele venha dar delícias, maravilhas para você. Ele está nos ensinando o quê? Ensina o seu filho, repreende ele quando tem que repreender, ensina o caminho, para quando ele crescer, ele se lembre das suas palavras, e ele venha trazer alegria para você. Seja um homem de bem, seja uma mulher de bem, seja uma família que tenha uma família honrada, uma família nos pés do Senhor. É isso que a palavra nos ensina. Não adianta a gente ensinar os nossos filhos a querer ser doutores, a querer ser médicos, a querer ser advogado. Pode ser qualquer faculdade do mundo, mas se não aprender a ser servo de Deus, de vez em vão vai. Esses dias, recentemente, teve um médico colombiano que trabalhava no Brasil, foi preso. Tem mais água, moço? O médico colombiano foi preso. Ele estava em casa com a sua esposa. Aí chegou a polícia bate 5 horas da manhã, né? Vamos barato, tá dormindo, a gente pega dormindo. Deixa de ser preguiçoso, a palavra de Deus diz, né? 5 horas da manhã dormindo. Aí, Polícia Federal, Polícia Civil entrou. Aí a esposa que foi? Me prender teu marido. Mas que é isso? Prender por pornografia. Obrigado. Pornografia infantil. Aí nisso descobriu que o médico também era anestesista. E descobriu que ele também fazia aquelas coisas que esse médico aqui em São João prenderam também, né? Mas estava dormindo, fazia aquelas coisas ruins. Que acharam os vídeos lá no computador dele. O
que me chamou a atenção não foi ele sendo preso. O que me chamou a atenção foi como os pais dele vão receber essa notícia. Estudou, deu boa educação para o filho, pagou as melhores escolas, se formou na faculdade, criou sua família, está trabalhando, está longe de casa, crescendo. Aí tu está em casa, chega a notícia do seu filho, que seu filho é preso por pornografia infantil ou estupro de mulheres. Como o pai e a mãe recebem uma notícia dessa? Como o pai e a mãe recebem uma notícia dessa? É triste isso, nós percebemos isso. É a influência que nós temos que dar para o filho. Então não adianta, só queremos formar o nosso filho. Temos que ensinar eles a ser servo temente ao Senhor, porque a palavra de Deus diz: a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, sobre os que temem a Deus. Ensinar nossos filhos o temor ao Senhor é o principal. Porque se você não teme ao Senhor, vai fazer coisa ruim mesmo. Então ensinar os nossos filhos a ser servo é a melhor coisa que temos na nossa vida. Ensinar a nossa próxima geração. E dentro dessas mulheres, desses exemplos que eu queria trazer, queria falar de Jezebel, que está lá. Abra comigo lá. Provérbio, Lucas, Samuel, está aqui. 2 Crônicas, capítulo 22, de uma mulher que foi mau exemplo para o seu filho, o que levou à sua morte. Essa não era virtuosa, essa mulher. Versículo 2, varão. Acharam? Diz assim a palavra: era Acasias da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Amém? E quem era Atalia? Atalia era filha de Jezebel. Jezebel foi esposa do rei Acabe em Israel. Lembra? Pensa comigo: Israel e Judá, 2 reinos divididos. Israel ficou dividido, metade Judá, metade Israel. Acabe era rei de Israel. Então Acabe escolheu a mulher fenícia para casar. E essa mulher, ele casou, não poderia, mas ele foi contra a palavra de Deus e casou com ela. Jezebel nós conhecemos, né? Tem até um jargão no meio cristão: filha de Jezebel. Olha o problema aí, né? Filha de Jezebel. Então essa mulher Jezebel, ela fez tudo que era de mal perante a Deus. Ela é uma mulher ímpia. Ímpia é aquela que adora outros deuses. Ela levantou postes, ídolos em Israel, altares para outros deuses em Israel, ofereceu crianças, né, em sacrifício vivo para o Deus dela. E nisso ela teve uma filha com o rei Acabe. O nome dessa filha era Atalia. E essa aí, Acabe fez um tratado com o rei, se não for Josafá, com o rei Josafá. E ali falou assim: meu filho, minha filha, casa com seu filho, nós unimos o nosso reino. E o rei Josafá, que era um homem bom, deu a sua filha para casar com a filha de Jezebel. Coisa boa não sai, né? Coisa boa não sai. E aí veio Atalia, cresceu. Aí o que aconteceu? Acasias, o rei morreu, Josafá morreu. Isso morreu, Acasias, seu filho, começa a reinar. Aí quem ele vai pedir conselho? A sua mãe. Já pedi conselho à sua mãe. Mas sua mãe era uma mulher boa? Não. Influenciava bem? Não.
levou o seu filho à idolatria. Então toda aquela obra que Josafá faz, de tirar os postes ídolos, tirar os templos que estavam ali de adoração a outros deuses, ela começa a influenciar o seu filho a trazer isso de novo. Por quê? Ela adorava esses deuses. Ela começa a trazer isso de novo, a influenciar o seu filho. E essa influência para o seu filho leva à morte dele. Leva à morte dele. Essa influência negativa levou à morte do seu filho Acasias. Porque ele começou a ouvir ela. Começou a ouvir o conselho. E a mulher era tão ruim que quando morreu o seu filho, Acasias é morto nas mãos de Jel, porque estava adorando outros ídolos. Aí Deus, a morte, a gente adorar outros ídolos, seja a morte física ou espiritual. O problema do pecado, para pensar isso aqui comigo, o problema do pecado é que ele não nos leva só à morte espiritual, ele também pode nos levar à morte física. Dê exemplo desse médico, ele estava no pecado, fez algo errado, foi preso. Às vezes lá dentro, em vez dele se arrepender, ele corrói seu coração. E lá dentro mesmo podem matar ele. Lá dentro da prisão podem matar ele. Então, por causa do pecado, morreu espiritualmente. E também pode levar à morte física. O pecado tem esse problema. O pecado só nos leva à morte espiritual. E também pode trazer consequência para a nossa morte física. Aquele que adora outros deuses, como a gente vê na macumba, o cara vai lá, se deita, raspa a cabeça, faz um monte de coisa. Toma sangue de galinha, toma sangue de não sei o que, bebe lá, fica no escuro lá. Alguém pode morrer de pneumonia por causa do pecado. O pecado já morreu espiritualmente, porque está querendo adorar outro Deus. Espiritualmente já é morto, mas pode levar à morte dele também. Entendeu? Esse é o problema do pecado. Você sai para roubar, você já está morto espiritual. Por quê? Porque você está querendo fazer o mal. Você já faz o mal, você é um perverso. Todo aquele que faz o mal para algum ser humano é um perverso. Você está querendo fazer o mal. Qual é a obra que tu faz? A obra de Satanás. Deus ensinou a gente a roubar? Deus ensinou a gente a sair, botar a arma na cintura e ir atrás de alguém? Não, Deus não ensina isso. Já está morto espiritualmente, porque ele não está mais na presença de Deus. Se estamos fora da presença de Deus, saímos. Somos mortos espiritualmente. Mas lá no assalto ele pode vir a morrer. Não pode? Leva a morte física também. Porque pode ter um policial lá dentro e reagir. Ou pode ter a população querer tomar a arma dele e matar ele ali, delinchando ele. Ele está no risco de morte dele. Então o pecado ele traz a morte espiritual para a nossa vida, como também pode trazer a morte física para nós. É a consequência do pecado. Amém? Então foi o que aconteceu com o rei Acasias. Foi ouvir a sua mãe. Em vez de andar no caminho da casa de seu pai Josafá, foi andar no caminho da casa de Acabe. E nesse tempo, quando Jezebel morre, Deus havia falado: por causa de você ter derramado sangue inocente, nenhuma geração sua sobreviverá. Será tudo derramado sangue. Deus falou. E ali ele vai, já acaba matando ele. Aí essa mulher era tão ruim, tão má influência. Sabe o que ela fez? Quando seu filho morre, ela vai lá nos descendentes que assumiu o reino de Judá e mata todo mundo. Todo mundo, todas as crianças, todos os príncipes de Israel, de Judá. Mata ali todo mundo, todos os descendentes que poderiam assumir o trono, ela mata e assume como rainha emergente. Tu vê a mãe que era essa aí, braba, hein? Essa era braba. Tu vê como é que ela fez. Aí a tia de um menino chamado Joás, esconde o menino de 2 anos, esconde atrás do templo, esconde ele, esconde o menino que era o próximo herdeiro, esconde o menino que era filho de Acasias, filho do filho dela, esconde ele. E quando ele tem a idade de 7 anos, o profeta fala e unge ele rei, e fala que ele é rei sobre Israel, e todo Israel começa ali a proclamar ele rei. Aí o que acontece? Aquela mulher não queria entregar o trono. Então o povo vai lá e fala: tá na hora de tu morrer, meu filho. Mata ela. Levou a morte, não levou? Levou a morte tanto física quanto espiritual. Olha uma mãe que influenciou o seu filho negativamente. E ela tinha exemplo disso. Qual o exemplo que essa mulher tinha da sua mãe Jezebel? Sua mãe Jezebel sobreviveu?
A palavra de Deus diz que ela foi jogada da sacada, no alto, da sacada, no chão, por Gel, pelo seu servo, perdão. E quando os caras chegaram lá para sepultar ela, porque ela era uma rainha, né? Era uma rainha. Quando chegaram lá, só tinha a mão e os pés. O resto dos cães tudo comeram. Ela viu o exemplo da sua mãe. E quando chegou no reino lá do seu marido, ela quis fazer igual. Tem como dar certo? Não tem. Influência errada para o nosso filho. Influenciou o seu filho errado, que levou à morte do seu próprio filho. Amém? Então o que eu quis trazer dessas mulheres, para a gente finalizar aqui. Bota a ceia aqui, irmão. Bota a ceia aqui para a gente vir. Para a gente finalizar. O que eu queria trazer desses exemplos de mães para nós? Trazer. Que nós possamos ter o coração como de Ana. Que os filhos são do Senhor. E temos que instruí-los no caminho do Senhor. Ter o coração de Ana. Os filhos não são nossos, são do Senhor. Deus, Ele coloca na nossa vida. Que não possamos elevar os nossos filhos acima de Deus. E sim falar, o Senhor, são seus filhos. Me ensina a cuidar deles. Me ensina a instruí-los. A dar sabedoria, a falar com eles sobre a sabedoria do Senhor, sobre a inteligência do Senhor. Que sejamos como Ana. Nos aprendemos a Ele. Mas sim, falar que é do Senhor, ensiná-los o caminho que eles devem andar. E que possamos ter o coração como de Maria, que quando os filhos saíram de casa, ela era suporte na caminhada, seja em oração, ou seja também em ajuda. Enquanto Jesus ele tinha o seu ministério, Maria ia junto com as mulheres lá. Seu filho estava trabalhando, ela estava lá dando suporte para ele. Ela não estava tomando um lugar dele, ela não estava querendo ser na frente dele. Você tem que fazer assim, tem que ser desse jeito. Pelo contrário, nós somos suporte no nosso filho. Quando o seu filho está com problema, quando o seu filho está com dificuldade, ele vai fazer o quê? Ele vai às vezes na sua mãe, no seu pai. Pai, estou passando por isso, o que eu faço? Ou vai se lembrar das suas experiências que você falou para o seu filho. Pô, minha mãe e meu pai passaram por isso e eu tive que fazer isso. Seja apenas suporte do nosso filho, ajuda. Maria estava lá junto com as mulheres, ajudando Jesus no seu ministério. E ela não se metia no ministério de Jesus, porque ela disse assim, no primeiro sinal de Jesus, faça tudo o que ele disser. Quando Jesus transformou a água em vinho, ela foi falar com Jesus. Aí Jesus fala assim, aí ela fala assim para os servos, faça tudo o que ele disser. Não é tudo o que eu disser. Ela fala, faz tudo o que ele disser. Porque ele sabe o que tem que fazer, não sou eu. É deixar o seu filho seguir o seu caminho. Lembra quando ela ficou aflita? Ela aprendeu isso com Jesus. Aos 14 anos, Jesus sumiu, ela estava José e Maria voltando para a sua cidade. E quando olha, cadê Jesus? Cadê Jesus? Não estava na caravana, eles voltam para Jerusalém. E Jesus estava onde? Na casa do Pai, pregando a palavra de Deus, ensinando os mestres, falando diferente. Aí eles ficam aflitos, pô, tu sumiu, que não me convém ficar na casa de meu pai. Tu vê ela questionando Jesus, brigando com Jesus? Não, é verdade isso. Na hora do meu filho estar crescendo. E a palavra de Deus que Jesus crescia em estatura, sabedoria e unção do Senhor. A palavra de Deus diz isso, lá em Lucas, depois mais para frente. Não é, irmãos? É isso que Maria fazia. Em oração, ore pelos seus filhos, peça para Deus por eles. E a outra, para a gente aprender, vamos ficar de pé, não deixar de louvor, está louvando aqui. É o que Jesus vai nos ensinar. A nossa preocupação tanto com a nossa casa é tanta, mas Deus disse assim, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho amamentando, eu jamais me esquecerei dele. Deus nunca nos deixou sozinho. Deus nunca deixou a nossa prole sozinha. Porque todos que temem o Senhor, Ele visita de geração em geração. Deus nunca nos abandonou. Pelo contrário, Ele sempre esteve no controle de tudo. Sempre esteve conosco. Mas o Senhor vai nos ensinar
a ter um coração como o de Jesus. Estar sempre disposto a ter uma palavra de um amor, seja em qualquer momento. Jesus, ele sempre, as pessoas quando chegaram até ele, no pecado, errando, Jesus tinha uma palavra de vida. Jesus tinha uma palavra de amor, uma palavra de transformação. Que a nossa palavra seja temperada com amor, que a nossa palavra seja de alegria e que possamos dar uma boa palavra para os nossos filhos. Não é de maldição, não é de palavra ruim, é abençoar a nossa geração, abençoar os nossos filhos. Isso me traz até Noé. O seu pai o abençoou. Aí me leva de Enoque, o seu pai o abençoou. Me leva de Lameque, Enoque o abençoou. A geração de Noé toda, os seus pais abençoavam os seus filhos, profetizavam coisas boas sobre a vida deles, profetizavam obras boas sobre a vida deles. Assim seja nós perante os nossos filhos, seja mãe, seja pai, que viemos a profetizar coisas boas sobre o nosso filho. Quando tu pensar em dar uma palavra assim de amargura, uma palavra que seja ruim, que você possa frear a sua língua e profetizar. Tem uma palavra ali de transformação. Quantas vezes as pessoas vieram até Jesus, estavam com a vida destruída, estava errado, Jesus poderia repreendê-lo, Jesus poderia ali castigá-lo, falar com ele, isso é seu pecado. Mas ele fala assim, ele dá a palavra de transformação, de mudança. E quando a pessoa recebe tanto o milagre quanto o falar de Jesus, o seu coração arde, a sua mente muda, o seu semblante muda. Tu vê que as palavras de Jesus, elas são espírito e vida, elas trazem vida para nós. Que assim seja a palavra de Deus no nosso meio, na nossa casa, na nossa família. Palavra de vida, palavra de alegria, seja palavras de bênçãos, palavras de profetizadas, para que os nossos filhos venham a crescer, sabendo ser servo de Deus. Tanto Ana quanto Maria sabia que os seus filhos seriam servos do Senhor. Eles não foram ricos, eles não foram doutores, mas eles foram servos de Deus. Que assim sejam nossos filhos no nome de Jesus Cristo. Amém? E Jesus é esse plano perfeito. Somente Jesus pode fazer isso na nossa vida. Somente Jesus pode nos ensinar a como ser o melhor pai, como ser a melhor mãe. Somente Ele pode transformar a nossa vida. Por isso Ele é o plano perfeito do nosso Deus. Por isso Ele foi a maravilha que chegou até nós. O maior milagre que Deus poderia fazer na nossa vida é abrir os nossos olhos, o nosso ouvido, para vermos Jesus Cristo caminhando entre nós, no nosso meio, na nossa família. E ali haver a mudança, a transformação. Aquela família que era de contenda, que era de briga, agora está unido. Aquele marido que queria ir embora de casa, agora ele vem para casa com alegria. Aquela esposa que era a esposa rixosa, agora é uma esposa virtuosa. Aquela mãe que não sabia como ser mãe, agora ela é a mãe, ali alicerçada aos pés do nosso Senhor, instruída pelo nosso Deus para instruir o seu filho. Esse é Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Louva esse louvor conosco.